Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, Deus, por esta manhã, ó Pai, também pela noite que passou, Pai, debaixo do teu cuidado, tua proteção, pelo dia de ontem, que tudo que ocorreu bem, ó Pai, pelas exposições da tua palavra, pelas ministrações que vieram de fato aos nossos corações, que possamos de fato internalizar em nossas mentes, nossos corações, e venhamos atuar naquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que possamos ser bons mordomos, ó Deus, que tem atitude, ó Pai, que zela, ó Deus, que vai adiante, ó Pai, naquilo que o Senhor tem ensinado, para que venhamos ser bons mordomos, administrar aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tem confiado em nossas mãos, nas mãos de cada um dos teus servos aqui. Obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado, Pai, pelo sustento, por a tua provisão em todo esse trabalho aqui, Senhor, desse congresso, ó Pai, que o Senhor tem nos dado essa oportunidade, Senhor, de fazermos isso, que é para a tua honra e para a tua glória, para o teu engrandecimento, Senhor. Nada aqui é para nós, por meio de nós, mas por meio de ti, que é autor da vida, o autor da adoração, onde nós possamos, de fato, nos colocar diante do Senhor, nessa perfeita adoração, porque só existe um Deus que é tua, Pai, acima de tudo. Abençoa nesse momento, Pai, a administração da tua palavra com o pastor Josiel, dê sabedoria, guia ele com o teu Espírito Santo, ó Pai, seja conosco nesse tempo agora. Eis que lhe oramos, te pedimos, te agradecemos, no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pastor Josiel. Bom dia, meus irmãos. É muito bom poder acordar num lugarzinho desse, é um lugar bom, né? Acordar os pássaros cantando, legal demais, sol bonito. Graças a Deus por esse espaço, glória a Deus pela natureza, pela contemplação, pelas conversas, rapaz. É uma pena que a gente já termina hoje, né? Mas é tão bom, a gente tava conversando com os irmãos ali, o tempo todo olhando pro relógio, mas tem que ficar no relógio aqui, senão eu me perco, que eu me empolgo demais conversando e ouvindo os irmãos, mas cara, foi muito abençoado nesse tempo aqui. Estar aqui já é uma bênção muito grande, né? Você parar a sua rotina e vir para um canto assim, e estar reunido com pessoas aqui em torno de um propósito, em torno de uma pessoa que é Cristo, cara, isso é bom demais para nós precisamos demais disso, essa comunhão, né? Então isso tem feito muito bem para mim, né? Se no primeiro dia ali, ontem quando a gente começou, eu já estava abençoado demais em estar aqui, conhecer outras pessoas. Bênção mesmo, viu? Deus tem me dado aqui muita graça nesse tempo em que a gente está junto aqui. E as gaiatices também, né? A gente ri, né? Faz parte, é legal, né? É legal demais. Estou muito grato e por ter passado esse tempo aqui com vocês. Essa minha fala vai ser mais breve. Eu até falei pro Charles, né? Pro irmão Charles, que eu ia ser mais breve nessa parte da manhã, porque eu tenho uma viagem que eu vou fazer logo daqui a pouco, né? Vou estar saindo daqui, vou para Fortaleza e de lá para Salvador para um treinamento que a gente está fazendo lá de plantação de igrejas. E aí mudaram a data, mas quando ele foi marcar a data do evento aqui comigo, né? Eu falei, rapaz, me fale a data, porque tem um treinamento que eu vou fazer, e aí para não cair, ver se não dá na mesma data. Aí ele me deu uma data boa, né? Que foi essa data de evento. Aí, quando já tava chegando perto do Congresso de Homens, eles mudaram a data do treinamento, 25 e 26. Eu, ixi, meu irmão. Aí, a princípio, eu pensei, mas eu não vou pro treinamento, né? Porque a princípio a gente ia de carro, e para ir de carro tem que sair da madrugada de hoje, né? Mas aí eu falei, pastor Miguel, acho que dessa vez eu não vou não, porque já me comprometi com os irmãos, e quem mudou foi ele já, né? Não foi nós que mudamos aqui, né? Mas aí ele, macho, dá teu jeito. Vai de lá, pega o ônibus, pega o avião e vai de avião e a gente volta de carro, né? E aí eu vou fazer isso. Mas com muita alegria, né? Poder estar aqui com os irmãos servindo. Então por isso que eu não vou ficar aqui até o final, não vou esperar para almoço. Vou terminar aqui, eu já vou ter que pegar ali a princesa, né? E tirar um chãozinho. Hã? Princesa do Inhamuns, né? Verdade. A princesa é o ônibus, viu? Tá gravado, ó. Ixi, meu irmão. Pegar a princesa. Ixi, meu irmão. Show de bola. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, eu queria tentar ver se os irmãos conseguem lembrar do que eu falei sobre as 3 dimensões do trabalho. Alguém consegue lembrar? Trabalho, primeiramente, é para Deus, né? Para o nosso sustento e para servir o próximo, né? E a gente tem falado, né? E a gente comentando ontem aí
é um assunto muito amplo quando a gente vai tratar de finanças à luz da Bíblia, da palavra de Deus. A gente vai falar sobre mordomia cristã. Ouvindo os irmãos entendem que não é só sobre finanças, né? É geral, né? Se nós estamos falando de mordomia como o cuidado daquele que Deus nos deu, é tudo que Deus nos deu. Tudo, a nossa vida, as pessoas, sobre a nossa responsabilidade, os trabalhos, os dons, os talentos, tudo envolve a mordomia, né? E quando nós pensamos na mordomia cristã e pensando no trabalho também como um meio de glorificar Deus, um meio de honrar Deus, um meio de imitar a Deus, primeiro trabalhador da narrativa bíblica, que é o Senhor, e pensando no trabalho como um meio de nos sustentar e um meio de servir ao próximo. E dentro desse servir ao próximo, a gente tem uma coisinha muito importante, tem muitas, mas tem uma que eu queria que a gente refletisse nessa manhã, que é sobre a generosidade. Generosidade. E geralmente quando a gente pensa em generosidade, a gente tem às vezes um pensamento de que generosidade são aquelas obras sociais que outras religiões fazem, e elas fazem porque elas acham que isso pode trazer salvação para elas. E como nós cremos numa salvação por meio de Cristo, né? Pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício, nós não precisamos ser generosos, entendeu? A gente vai para um extremo completamente errado. Mas só que o povo de Deus é caracterizado nas Escrituras como um povo generoso. O povo de Deus é um povo generoso. E a generosidade, ela não começa em nós. Como todos os assuntos que a gente está tratando aqui, a generosidade, ela começa com o Senhor. Começa com o Senhor. Então, quando nós pensamos na generosidade, a gente sempre vai pensar em Deus. Como eu falei, cara, todos os assuntos que a gente tenta pensar, a gente sempre parte do Senhor. Sempre partindo do Senhor. Quando nós pensamos em generosidade, não é diferente. Deus é o Senhor que dá, o Senhor que doa. Nossa salvação se tornou possível porque Deus deu o próprio Filho em nosso lugar, para morrer em nosso lugar. E a gente poderia caminhar por muitos assuntos falando sobre isso, para poder ver como é que esse Deus, que não nos deve nada, lembre-se sempre disso, Deus não deve nada a você, não deve nada a mim, e nós muito menos temos algo para dar em troca a Ele, e Ele nos abençoa, e Ele nos deu o que tinha de mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E quando a gente vai ver os textos que falam sobre a salvação, nós temos muitos textos que falam, Deus amou o mundo e deu o seu Filho, né? Como João 3,16, como Romanos 8, aquele que não poupou seu Filho, mas Ele entregou por nós. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de um Deus que doa as coisas para pecadores que nem nós, mas que nem merecemos. Deus é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de toda bondade. Atos capítulo 17, versículo 25, você não precisa abrir, mas diz que, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Paulo está falando disso. Então, nós precisamos sempre pensar em todos os assuntos de finanças, aqui como é o assunto que nós estamos tratando, sempre pensando nisso. Em Deus eu tenho o motivo, a mudança e o propósito para exercer uma boa mordomia à luz da palavra. Em Deus eu tenho o motivo, a mudança e o propósito. O motivo é que Deus é o dono de tudo. A mudança é que Cristo nos muda para sermos bons mordomos. E essa mudança só acontece no meio de Cristo. E o propósito é todas as coisas para a glória dele, no final das contas. Isso envolve sermos generosos. Qual é o oposto de ser generoso? Digam aí. Mão de vaca, mesquinho, avarento, pão duro, é um bocado de coisa, né? E às vezes a gente se deixa se levar, né, por essa muquiranagem. Às vezes a gente acha que isso não tem valor espiritual, né? Mas tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Eu queria que você fosse comigo para Atos capítulo 4. Vamos lá? Atos capítulo 4, versículo 32. Eu queria um pouquinho de água, meus irmãos. Quem puder, por favor. Uma generosidade aqui, ó. Atos capítulo 4 e versículo 32, nós vamos ler até o 37. Nós vamos refletir nesse texto como a generosidade ela é uma das marcas do povo de Jesus. E se eu faço parte do povo de Jesus,
eu tenho que entender que eu preciso ser generoso, ou que o meu coração tem que mudar para um coração generoso. Olha o que diz esse texto aqui, a igreja primitiva, ali os primeiros irmãos. Obrigado, Brian. Bora ler. Diz assim, ó. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da renda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Tirar aqui algumas coisas deste texto para nós pensarmos. Refletirmos aqui sobre como a mordomia, ela é uma marca do povo de Deus. A generosidade, né? A generosidade é uma marca do povo de Deus. Não é uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa que, não, é legal, acho que é legal ser generoso, embora ser, não é legal não, então não vamos ser não. Não, o povo de Deus devia ser marcado por ser um povo generoso. Mano. Generoso. A gente devia ser o mundo devia olhar para nós e ver em nós como pessoas generosas. Afinal de contas, a nossa fé, no que nós professamos, é tudo pela graça de um Deus bondoso. Então, nós deveríamos ser reconhecidos, dentre as muitas maneiras das pessoas nos reconhecerem como servos de Deus, uma delas é a generosidade. Nós vamos entender um pouco disso aqui. A primeira coisa que eu destaco, pode deixar lá no versículo 35, tá? Por favor. A primeira coisa que a gente destaca aqui é que generosidade tem a ver com fé. A primeira coisa é isso. Generosidade tem a ver com fé. Generosidade tem a ver com crer verdadeiramente, e não é num sistema de ensino apenas, é crer numa pessoa, que é Jesus Cristo. Generosidade tem a ver com fé. Então, se nós não estamos sendo generosos, o problema não é que nós não temos muito, o problema não é que nós não temos o suficiente para repartir com quem precisa, ou para ser generoso com a obra missionária, por exemplo, mas às vezes o nosso coração não se dispõe a ser generoso, é porque ou nós não estamos crendo ou estamos crendo errado. Ou então estamos crendo, mas não estamos crendo por inteiro, não estamos se entregando por inteiro a Cristo. Porque generosidade tem a ver com crer, mas tem a ver com fé, tem a ver com Jesus. Primeira coisa, generosidade tem a ver com crer, tem a ver com fé. Volta o versículo 32, por favor. Falei 35 e 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração daquele povo. Primeiramente, era um povo que cria. Não é uma generosidade sem Cristo. Não é generosidade apenas como uma obra para eu fazer que os fariseus, né? Deixa eu dar aqui a generosidade e deixa eu tirar aqui uma foto para o povo ver que eu sou generoso. Não, não é isso. É uma generosidade que tem a ver com um relacionamento e um compromisso com uma pessoa, que é Cristo Jesus. Então, se eu creio de Jesus em todo o coração, não devia ser tão difícil para mim ser generoso, mano. Se eu creio em Jesus, se Jesus é o Senhor, se Ele mudou a minha vida, se eu estou nele, Ele está em mim, se eu estou caminhando e a obra dele está acontecendo na minha vida e me tornando mais parecido com Ele, ser generoso para mim não devia ser tão difícil, né? Não devia ser, oh meu Deus do céu, ei, mas deixa eu tirar do bolso para ajudar alguém ou para investir na vida de alguém, no ministério de alguém, ou alguém que está passando necessidade, ou a obra missionária. Não deveria ser tão difícil para a gente, porque Cristo muda o nosso coração. E a segunda coisa, meus irmãos, é que esse texto também nos mostra, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhe era comum. A segunda coisa é que generosidade tem a ver com união. União, viu? Generosidade também tem a ver com união. Mas se na igreja a gente não for unir, se a gente não reperta um dos outros, você nem vai saber do que os outros estão precisando. E os outros não vão saber do que você está precisando. Aí a gente às vezes fica no meio da igreja, a gente é meio orgulhoso, e às vezes a gente passa, às vezes necessidade, tá passando algum momento, a gente às vezes é chato mesmo dizer que a gente está precisando às vezes das coisas, está passando um momento, isso é chato mesmo.
Mas o Evangelho nos encoraja a compartilhar a vida. Isso é comunhão. E nesse compartilhar da vida, nessa união, a gente sabe da necessidade dos outros e a gente vai ser generoso. Generosidade tem a ver com estar unido. Então, uma igreja desunida, um povo desunido, não vai ter generosidade. Porque se não vai ter nem aqui dentro, muito menos vai ter para fora. Segunda coisa, generosidade tem a ver com união. E o povo de Cristo é conhecido pela união em Cristo Jesus. Mas vamos para frente. Versículo... Pode passar o próximo. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Terceira coisa, generosidade tem a ver com missão. Sabe disso? Generosidade tem a ver com missão também. Os apóstolos continuavam a testemunhar do Senhor Jesus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando foi para eu vir para Ibiapina, eu já tinha saído do meu emprego formal lá. Já estava com um ano que eu tinha saído e no final desse ano de treinamento e de mentoria, eu fui enviado para Ibiapina. Quando eu vim, cara, não menti para vocês, uma das coisas que eu pensei foi, grana, macho. Tem como não pensar, né? Falei, macho, tudo bem que Ibiapina o custo de vida é menor e tal, mas mesmo assim, cara, as coisas não estão tão baratas e a gente sabe que não sabe como é que vai ser lá. Então, quando você faz mudança, com mudança, você já gasta com mudança, né? Cara, não gerou por um motivo que eu vou te dizer. Não gerou porque Deus usou a generosidade de muitos irmãos. Olha só. Isso fez muita diferença para nós. Logo que eu já tinha separado o dinheiro da mudança para vir para Ibiapina. Já estava separado, já tinha tudo certo. E quando foi um dia antes de mudar, uma irmã falou assim, eu queria ajudar de alguma forma, eu posso pagar a tua mudança? Eu falei, eu já tenho dinheiro, né, mano? Eu falei, irmã, me abençoe. Que ela perguntou, de que forma posso te ajudar, cara? Eu queria pagar pelo menos a tua mudança. Eu amei, olha aí, cara. E não só isso. Irmãos, eu não gastei um centavo do meu bolso nessa mudança para Ibiapina, por causa da generosidade de pessoas que entendem que a missão de Deus, ela precisa ser feita, e se a gente não for generoso, a gente deixa de abençoar, a gente deixa de fazer parte daquilo que Deus nos chamou para fazer. E é claro que, se a gente olhar para o que a gente já falou aqui sobre reconhecer o senhorio de Deus sobre todas as coisas, trabalhar com uma mentalidade de que nós trabalhamos para Deus, para nós e para os outros, e se a gente for organizado naquilo que a gente tem minimamente, a missão ganha, né? E o pastor Cícero falou uma coisa importante ontem para nós aqui. Eu queria até que ele repetisse. Queria que você repetisse o que você falou para nós aqui. Depois que ele falou isso, eu disse, pastor, vai embora logo. Fechou a conta, mano. Bênção demais. Fale, pastor, por favor. A questão de os três não podem estar endividados, porque se nós jogarmos isso para o campo missionário das missões, nós temos uma pessoa que é totalmente limpa para que a gente esteja devendo, que é Satanás. O diabo deseja e quer que a gente seja devedor. Porque uma vez devedor, nós não podemos contribuir com a obra missionária. Nós podemos ofertar como projeto missionário, nós podemos ser generosos na missão. Então nós deixamos de abençoar e glorificar a Deus com aquilo que Ele tem nos dado, e nós devemos honrar Ele e acabamos, de alguma forma, satisfazendo os desejos. Obrigado. Muito bom. Pronto. É exatamente isso, né? Às vezes se a gente estiver endividado, você até tem vontade. Sim, mas eu queria tanto ajudar, o irmão, o pastor que está lá no campo. Queria tanto fazer parte disso, eu não posso estar lá, não posso ir. E queria fazer parte disso. Mas aí você olha aí, macho, não tem nem de onde tirar, né? Então eu vou dar o meu cartão. Não é assim não, né? Então o meu cartão de crédito, pastor, não faço não, né? O ideal era que a gente fosse organizado para a gente poder contribuir ainda mais. Mas pense, generosidade tem a ver com fé, tem a ver com Jesus, tem a ver com a pessoa. Generosidade tem a ver com união, tem a ver com missão. E generosidade, pode passar. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, o que vai dizer na sequência. Generosidade tem a ver com compaixão e sensibilidade. Também tem a ver com isso. Às vezes a gente não é generoso porque simplesmente a gente ignora, mano.
gente ignora quem está precisando, a gente ignora que a obra missionária ela precisa ser mantida também financeiramente, a gente ignora. Não há acessibilidade na gente, às vezes, também não há, da nossa parte, nenhuma compaixão com quem está necessitando. Mas generosidade envolve tudo isso. Generosidade envolve também a compaixão e a acessibilidade. Meu irmão, eu vou dizer para vocês, eu vivia num outro contexto de igreja e tal, e quando eu fui para Sobral, uma das coisas que mais impactou minha vida no meio da igreja foi a generosidade dos irmãos. Em todos os aspectos, tá? Mas isso impactou demais a minha vida, porque eu nunca tinha vivido algo semelhante assim na minha vida, sabe? Eu nunca tinha vivido igreja ao ponto da pessoa se importar contigo e perguntar: ei, mas e aí, como é que tá? Tá legal? Como é que tá as coisas em casa? Ou então chegar para mim e perguntar assim: ei, mas tá pagando as contas? Como é que tá tudo em dias aí? Tá tudo legalzinho aí? Eu achando estranho, sabe? Umas pessoas se interessando pelos meus problemas. E não só isso, né? Eu lembro que uma vez a minha moto deu um problema e eu comentando lá no pequeno grupo, minha moto tá assim, aí um dos meninos falou assim: ei, mas depois se quiser eu vou pegar amanhã e levar lá na oficina pra ajeitar. Aí eu, assim? Mas eu levo lá. O cara levou, eu falei: mas quanto que é? Não, mas não é nada não, mas... Cara, essas coisas foram me impactando. Eu convivendo no meio do povo e eu, mas esse pessoal aqui estão vivendo diferente, ó. E aquela generosidade dos irmãos foi me impactando. A gente via sempre que alguém estava precisando de uma coisa, os outros irmãos não esperavam que o pastor dissesse: não, os irmãos tinham essa disposição de fazer, de ajudar, de contribuir. Isso era muito comum ver isso. E aquilo foi macho. A generosidade desses irmãos me fez também ser um cara generoso, né? Eu lembro que eu e a minha esposa, a gente não ganhava muito, mas isso começou a mover a gente falou: um irmão tinha um irmão que ia assumir uma igreja, campo missionário lá, e eu falei para ela: cara, nós não tem muito, mas bora ser generoso aí, o nosso irmão, vamos se comprometer aí. É pouquinho, mas não era muita coisa, mas vamos chegar junto, vamos fazer parte disso. E a gente colocou isso ali como parte do nosso orçamento mesmo, né? Então a gente conseguiu abençoar por bastante tempo um irmão com uma coisa, era pequenininho, mas era significante para aquele irmão. Então, a generosidade daqueles irmãos também nos moveu a ser generosos. E isso foi mudando meu coração. E eu tenho orado ainda mais. Meu Deus, ainda sou muito seguro. Eu quero ser mais generoso. Quero ser mais generoso na obra do Senhor. Porque isso é uma marca de um coração que é alcançado por Cristo. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Então, meus irmãos, generosidade tem a ver com compaixão e sensibilidade, né? Se a gente não tiver uma fé no Senhor Jesus, se a gente não tiver unido uns com os outros, se a gente não tiver visão também para a missão, se a gente não tiver compaixão e sensibilidade, mas a pessoa pode passar necessidade nos teus pés, né? Como a gente nem vai se importar, a gente quer juntar cada vez mais e ter cada vez mais. Mas o povo de Deus é um povo moldado por Cristo, movido para ser generoso. E aí, o último versículo 37 que fala aí, cita uma pessoa em específico, né? Volta o 36 também, por favor. Bota o 36, por favor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Mas isso não faz sentido, né? Não faz sentido. A menos que seja por um bom motivo. E faz sentido se o motivo for Cristo, né? E faz sentido se o motivo for Cristo. Quinta coisa é que generosidade tem a ver com desprendimento. A gente consegue ser generoso também se a gente for uma pessoa desprendida. Eu conheço muita gente que é desprendida, sabe? E eu sempre peço: meu Deus, minha vida é ser um cara desprendido, sabe? Ser desapegado. Não estou dizendo que ser desleixado, né? Não ligar para nada. Não é isso. Mas tem alguém que o coração está em algo maior do que nas coisas. Então, esse cara aqui, olha só. Movido por Cristo, alguém que está fazendo aquilo, não é simplesmente por conveniência, né? Não é para querer aparecer. Existe isso também, Jesus falou muito sobre isso. Mas a questão é que há um desprendimento, uma vez que a gente entende que o maior exemplo de desprendimento foi um Cristo que se desprendeu da sua própria vida, da sua glória, para nos salvar. E eu não posso ser um cara desprendido, né? Como é que pode? Generosidade tem a ver com fé, tem a ver com união, tem a ver com missão, compaixão e sensibilidade, e tem a ver com desprendimento. E aí tem um texto que reforça ainda mais essa ideia para nós, que vai nos mostrar como nós usamos o nosso dinheiro, como usar o nosso dinheiro
tem a ver com ajudar os outros também. Vamos lá para Efésios, esse texto é bem conhecido. Efésios capítulo 28, capítulo 4, desculpa, e versículo 28. Efésios 4 e versículo 28. Olhamos para Atos, vamos olhar para Efésios aqui para a gente fechar aqui, reforçando um pouco mais. O texto diz, né? Aquele que furtar, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bem com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Aí é legal porque, segundo John Piper, ele diz que esse versículo ele apresenta para nós 4 níveis de como nós vivemos com as coisas que Deus nos dá. Agora o que ele diz é, primeira coisa, você pode roubar para ter. Né? Segundo nível, ele diz, você pode trabalhar para tê-lo. Em terceiro lugar, ele diz, você pode trabalhar para ter e para repartir. John Piper coloca esses três níveis. Ele diz, um número demasiado de cristãos vive no nível 2, que é o nível trabalhar para ter. Quase todas as forças da nossa cultura nos pressionam a viver nesse nível, trabalhar para ter. A Bíblia, porém, nos empurra sem descanso para o nível 3. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, ele está citando Paulo, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, automaticamente o nosso desejo para em nós trabalhamos para ter, mas o nível 3, John Piper está dizendo, nos coloca em trabalhar para ter e para compartilhar. É muito mais evangelho isso, né? É muito legal isso. A Bíblia promete bênçãos também para quem é generoso, e eu vou passar rápido aqui. Provérbios 11, 25, né, diz que quem é generoso prospera, quem oferece alívio aos outros, alívio receberá. A gente não prega a teologia da prosperidade, né? A gente não prega dizendo que isso não é a parte do que nós ensinamos, né? Que a Bíblia não ensina esse caminho. Só quem distorce, né, a palavra que vai ensinar assim, errado. Mas nós acreditamos nos princípios de Deus, de que se você for generoso, Deus vai te dar mais. Acreditamos nisso. E se eu disser para vocês que a nossa ofertazinha, que eu e minha esposa doava na obra missionária, e não era pequena, e se eu te disser que nós hoje na obra missionária, essa oferta nós recebemos 10 vezes mais dessa oferta que nós dávamos, você acredita nisso? E nós não dava barganhando com Deus, jamais Deus dizendo, Senhor, nós vamos dar, mas, né, como o irmão colocou, nós estamos juntando uns créditos a isso. Então, não, o coração do cristão não pensa assim, né? A Bíblia não ensina isso. Nós fazemos isso porque a generosidade parte do nosso coração. E Deus nos abençoando 10 vezes mais do que nós dávamos. Tu acredita nisso? E digo para vocês, né? Nós estamos lá em Biapina, trabalhando lá na obra do Senhor, nessa plantação de igrejas. A obra tem sustentado porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem envia, o Senhor é quem provê tudo. Mas a quantidade de pessoas que tem sido generosa com a obra missionária em Biapina, irmãos, eu não teria aqui a quantidade de pessoas para lhe dizer. Viu? Pessoas que nunca nem me falaram comigo. Pessoas que eu nunca tive nem muito contato na igreja. Pessoas de outras igrejas estão sendo generosas. E eu conto, a obra de Deus está sendo feita. Mas como é que eu vou estar lá na obra do Senhor, enquanto eu estava comentando com o irmão Cícero, né? Conversando com o pastor Cícero sobre isso, né? Que às vezes a gente começa a olhar demais pra gente, a gente começa a pensar, mas será que Deus me queria mesmo aqui? Será que Deus vai fazer alguma coisa mesmo aqui? Mas só que você olha para o que Deus já está fazendo através de muita gente, aí eu me sossego e falo, cara, esse monte de gente sendo generoso só pode ser Deus na vida deles. E se é Deus na vida deles é porque Deus quer que a obra dele avance aqui. Então, é interessante isso, porque a gente está em Biapina e a gente trabalha na obra do Senhor de forma mais sossegada e mais tranquila também, porque tem muita gente generosa na obra missionária. E aí, eu sempre vou lembrar, cara, a obra de Deus vai ser feita. Nunca vai ter desculpa de que não vai ser feita porque não tem dinheiro, né? Vai ser feita de um jeito ou de outro. Mas Deus usa você. Deus quer usar você. Deus quer que você seja generoso. Deus quer que você se torne uma pessoa generosa por meio de Cristo. E aí, não, pastor, eu não posso ser generoso porque eu não ganho muito. Mas lembra da viúva pobre, né? Não é sobre valores, é sobre um coração transformado e disposto a servir, a contribuir.
E tantas coisinhas, né, que a gente pode fazer e ser generoso em tantas outras coisas, né? Às vezes a gente se nega, né? A gente se nega a fazer isso, né? E aconteceu uma coisa essa semana, né? Tem tanto muito a ver aqui, mas o pastor Cícero falou isso aí, eu me lembrei. Foi sexta-feira, às vésperas de vir pra cá, eu peguei o carro, fui abastecer lá no centro, e aí eu ia chegando lá e um rapaz já tava chegando, tinha chegado na bomba e veio dando ré, deu a ré pra vir e eu fiquei aqui atrás esperando minha vez. Aí eu vou chegar um pouquinho mais pra eu pegar a vaga, ou atrás dele ou atrás do outro carro, né? Só tinha uma bomba funcionando nesse posto. E aí eu coloquei um pouquinho atrás. E o cara já tava parado pra estacionar. O que ele fez? Ele deu uma ré, mano. Aí, bah, na porta do carro, na lateral. Eita, mas o que vai acontecer agora, né? Quando eu saí, que eu olhei, já vi o carro, parte de trás do carro dele aqui já toda tinta toda saída pra fora lá. E eu falei, ei, mano, ele, macho, eu tô errado, mas desculpa aí. Eu fiquei foi com medo, né? Porque a gente sempre anda com medo, que sabe lá quem é, sabe lá o que o cara vai querer fazer, né? Que já quer vir pra cima da gente, né? Aí eu desci, fiquei olhando ali. Aí ele, macho, me perdoa, cara. Eu dei a ré, realmente eu não olhei, eu não vi que tu tava aí e tal, tal. Mas se preocupe não, o cara nervoso, né? E era um menino, cara, talvez tivesse uns 20 e poucos anos, né? Falou, ei, macho, desculpa aí, meu pai trabalha com um serviço de carro aí também, eu acho que é uns R$ 300 isso aí, mas eu vou pagar, não fica de boa, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei olhando pra ele ali, né? Aí, depois que ele abasteceu, veio falar comigo, ei, me dá teu telefone e tal, aquela conversa toda, né? Aí falou, macho, eu vou pagar tudo aí. E tinha muita gente ali na Muvuca, eu falei, cara, depois eu falo contigo, manda uma mensagem pra mim, eu falo contigo e tal, sobre isso aí. Eu cheguei em casa, eu fui olhar. Já tinha um amassado na porta do meu carro que tinha sido eu, né? Mas na frente assim, né? E aí a parte que ele bateu, acho que meu carro é um tanque de guerra, né? Então amassou o marro dele que o meu, né? Entendeu? E aí o meu só deu uma empurradazinha assim, né? Aí eu cheguei em casa, vi a porta, não, mas tá tudo de boa. Aí eu falei, cara, ele não vai entrar em contato comigo. Eu tenho certeza que não vai, mas deixa quieto. Se ele entrar em contato comigo, eu vou dizer ele que, macho, deixa isso pra lá, mano. E não foi muita coisa assim, não. Aí ele ligou pra mim, né? Foi à noite, mandou mensagem, disse, pastor não, né? Sabe que era pastor, mas falou, ei, José, ei, cara, macho, uma vez me perdoa, não sei o quê, eu trabalho em tal lugar e eu só recebo dia primeiro e eu vou te pagar dia primeiro, aí eu vou te mandar o dinheiro e tal, tal. Aí eu falei, ei, irmãozão, fui olhar, cara, o estrago aqui no meu carro não foi, eu acho que mais estrago foi no teu mesmo. E aí, deixa certo aí, cuida do teu carro aí, entendeu? Deixa por isso mesmo aí. Rapaz, foi meio que, né? Rapaz, chama, pensa no alívio, né? Dele, ô, cara, tu é um cara de Deus mesmo, ó, macho, porque tu é doido, macho, eu tava errado, eu falei, não, cara, mas fica de boa aí, cara. Aí eu fiquei pensando, cara, numa situação como essa, né? O cara poderia ser malandro, né? Ei, macho, não tava assim não, ó. Tava desse jeito não, o carro tava novo e tava não, mano. Né? E o cara já tinha me dito, não, mas eu vou pagar o oficial, não, macho. Fica de boa, né? Fica de boa aí. Mal sabe ele que ainda eu vou perturbar ele pra ele ir pro culto, né? Falar de Jesus pra ele, né? Ó, né? Ele tinha umas coisas lá ainda com ele lá. E ele, não, mas tu é um cara de Deus, mano, tu é um cara de Deus, obrigado aí, mano. Até doido, mas me aliviou demais aqui. Ele falou, não, vai em paz, né? Então, mas tem muitas situações que a gente pode exercer a generosidade, pode ser generoso em muitos casos, né? E às vezes a gente escolhe o quê? A avareza, né? Ah, macho, é 300 não, é 500, mano, passa logo aí, porque eu conheço um mecânico aí que só faz... Não, mano, pelo amor de Deus, né? Bem colocou o pastor Cícero aí, né? As outras pessoas também são generosas e às vezes a gente, que é o povo de Deus, esquecemos disso. Deus é o modelo supremo de generosidade e ele deu o que tinha de mais precioso, que foi o seu filho para morrer em nosso lugar. A generosidade é uma marca do povo de Jesus. É o caminho pelo qual usamos o nosso dinheiro do jeito de Deus. Trabalhamos não apenas para ter, mas também para servir ao próximo. Não é que nós vamos ser generosos, né? Pensando que isso vai trazer para nós algum mérito diante de Deus. Não. Somos generosos porque nós já fomos alcançados pela maior bênção de Deus, que é Cristo Jesus. O bem mais precioso que ele tinha, ele nos deu em nosso lugar. Cara, se isso não for motivação para você ser generoso, você não vai ser generoso mais.
Se a sua motivação para ser generoso for quando tiver dinheiro, meu irmão, você não vai ser generoso. Se você tiver mais, né? Se a sua motivação for ser generoso, se for só com alguém que você gosta, que te repassa necessidade, mas não é essa a motivação. A motivação é o Cristo que foi dado por nós. É o Cristo que deu a vida por mim. A minha motivação é Ele. A minha motivação é Ele. O motivo é Ele. E o propósito é a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Ficou essa reflexãozinha aí. E o que eu posso fazer a partir disso? Mas seja generoso. Seja generoso. Quando você pedir uma moto emprestada, você já sabe o que fazer, né? Quando você tiver a oportunidade de passar a mão, lembre de ser generoso. Viu? Porque a gente vai ser tentado a não ser generoso o tempo todo, viu? Até Jesus voltar. Nós vamos ser tentados a ser ganancioso e avarento. Mas se nós tivermos um compromisso com uma pessoa, que é Jesus, nós trilharemos o caminho da generosidade. E lembre-se sempre, né? Para resumir aqui tudo que eu falei. A mordomia é cristã. Ela tem a ver com Cristo. Se nós tirarmos Cristo da jogada, se torna apenas legalismo. Mordomia é cristã. Ela tem a ver com Jesus. Ela tem a ver com o Senhor que deu a vida por nós. Então, sempre que nossa mordomia estiver inadequada diante de Deus, é para os pés da cruz que nós temos que correr, nos arrepender e dizer: Senhor, estou fazendo errado, eu quero fazer o certo, muda o meu coração, muda a minha mente, muda o meu foco, porque eu quero honrar o Senhor com tudo que eu tenho. É em Cristo Jesus, é por meio dele, é caminhando com ele que nós vamos ter uma mordomia à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado demais aí por ter aguentado esse tempo aí me ouvindo e ter sido uma bênção estar com vocês aí nesses dias. Agradeço demais, agradeço o irmão Charles aqui pela paciência. Eu estava vendo a hora ele ir lá em Ibiapina e puxar minha orelha, porque toda vez que ele ligava eu não atendia a mensagem dele. Aí mandava a mensagem e eu ia só ver depois. Meu irmão, me perdoe, foi paciente comigo, foi generoso aí comigo, né? Na paciência, né? Foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui, viu? Estar no meio aqui foi uma bênção para a minha vida. Eu saio daqui muito abençoado. E digo mais, é isso que te digo, né, Yuri? Tratar esse tema trabalhou muito meu coração. Trabalhou muito meu coração. Então, me abençoou muito, me desafiou muito, me humilhou muito. Me teve hora lá que eu começava a ler, começava a orar e começava a chorar. Deus tem misericórdia. O que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor deu nas minhas mãos? Então, já tem servido, né? Antes de estar acontecendo, já estava servindo para estar trabalhando no meu coração. E que Cristo torne você um homem melhor. Um homem melhor no trabalho, um homem melhor no serviço, ou em tudo. Nós sejamos homens transformados por Jesus verdadeiramente. Porque só Ele pode mudar nosso coração. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.